Bom dia, meus amigos do Facebook. Hoje eu tava falando com o Espírito Santo, né? Conversando com Deus essa manhã. E eu vou ler uma passagem aqui, gente. O Senhor colocou no meu coração, em Provérbios 5, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte de ti do mal. Isso será saúde para o seu estômago e medula para os seus olhos. Essa passagem parece uma passagem tão simples, né? Ai, confia no Senhor. E se você ler ela assim, sem refletir o que ela quer dizer para você, você não vai entender o que o Senhor tem para dizer para você. Se você vai ler, ai, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é só pegar e ler, sabe? Poxa, o que essa passagem está dizendo para mim? O que é que o Senhor quer dizer para mim? Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente consulta Ele, que der, sabe assim, todos os planos, os projetos, decisões que a gente tem para tomar, a gente consulta Ele. E tem coisas na nossa vida que a gente não toma direções, faz as coisas e não consulta o Senhor. E não é dessa maneira que Deus quer. Por que Deus não quer? Porque a gente acaba muitas vezes quebrando a cara, voltando aquele processo de novo. Tem processos na nossa vida que se repetem, por quê? Porque você não aprendeu ainda. Você não está maduro para passar para a fase, vamos dizer assim, fase 2. Então aquilo vai se repetir de novo na sua vida. Às vezes você pode pensar, mas fulano, sabe, tá melhor, mas fulano vai pra frente, mas a minha vida é sempre isso, é sempre esse mesmo problema, é sempre essa área, é sempre. Por que é sempre essa área? Por que é sempre esse mesmo problema? Porque você não amadureceu o suficiente para poder passar para outra fase. Então aquele processo volta para você de novo até você chegar a um nível de intimidade para que você possa tá maduro naquilo ali. Ninguém dá um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Ninguém tem a consciência de, eu vou dar um carro para você não sabe dirigir. Te dar um carro, ou você dirigir, pega e dirige. Você não vai dar seu carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Primeiro ela vai aprender, tirar carta, né? Ela tem que, né, saber dirigir para você poder passar para ela. Então é assim. Deus não vai te dar algo se você não está preparado para receber. E falando sobre decisões, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega para Ele, sabe? A gente tem um costume de consultar amigos, primeira coisa que a gente faz, né? Vem um problema, a gente consulta aqui, amigos, vizinhos, pessoal que a gente tem confiança ali. Não que isso seja errado, mas o primeiro tinha que ser o seu Senhor, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem, sabe, tem que ser o primeiro. Confia no Senhor. O que a passagem fala? Confia no Senhor de todo o teu coração. Sabe? Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sei. Muitas vezes a gente sabe tanta coisa, mas a gente não sabe de nada, porque a sabedoria vem de Deus. Então, quando você não entrega para Ele, quando você não consulta o Senhor, você muitas vezes volta atrás de novo. Fica repetindo aquele processo. Repete, 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 repete. Por quê? Você é menino ainda naquilo ali. Você não está maduro para passar para outra fase. Então aquilo ali vai voltar para você de novo. Aí você pode falar assim: mas o Senhor, Deus não fala. Deus, sim, é nós que não está disposto a ouvir. O Senhor, Ele fala com nós. Ele tem várias maneiras de falar com a gente. Só que a gente muitas vezes não está disposto a ouvir ou não está disposto a buscar. A gente fica tão no automático. Muitas vezes fazemos orações assim, gravadas. Eu sempre falo assim, a oração do Pai Nosso, né? O Senhor deixou essa oração pra gente fazer. Mas muitas vezes, como a gente faz essa oração? A gente faz assim, Pai Nosso que está... Sabe o automático? Fala no automático, Senhor, cuida do meu pai, da minha mãe, cuida... Sabe assim, aquela oração gravada. E Deus não quer oração gravada. Porque não é aquela entrega, não é o tempo de oração, mas é aquilo que você entrega na sua oração. Porque tem muitas vezes a gente ora 1 hora, 2 horas, ou 10 minutos, 15 minutos. Não é o tempo. Sim, quanto mais orar, melhor. Quanto mais oração, melhor ainda, né? Mas é o que você entrega naquele tempo. É o quanto você se entrega para Ele. É isso que o Senhor busca, sabe? É um coração quebrantado, sincero. Antes de você contar para o seu amigo, para o seu vizinho, conta para o Senhor, conta para Ele. Ele sim vai ter a resposta certa para você. Ele sim vai te dar aquela resposta certa para você. Teve uma vez na minha vida que eu tinha que tomar uma decisão.
E eu tava tão angustiada com aquilo que eu falei assim, ah, vou perguntar pra minha amiga, eu vou, sabe, quero uma direção dela, assim, pra ela me ajudar, me auxiliar. E o Espírito Santo falou assim, filha, ela vai te ajudar, sim, ela vai te ajudar, vai te dar um conselho bom, mas eu vou te dar a resposta. Então eu falei, poxa, eu não tô ganhando o Senhor como primeiro, e o Senhor precisa ser prioridade, ele precisa ser o primeiro, porque muitas vezes a gente não coloca ele como primeiro, e ele precisa ser o primeiro na nossa vida, ele precisa ser o primeiro em tudo para que a gente possa prosperar, para que a gente possa passar para outra fase, sabe assim, sair daquele, ai, toda vez esse problema, toda vez você repete isso aí comigo. Por que que você repete? Quando a gente estiver maduro o suficiente para entender que aquilo que volta para nós, aquele mesmo problema, situação que volta pra a gente, poxa, parar, vou fazer da maneira errada. Sabe, para com aquela ignorância, muitas vezes, que a gente tem de, ai, vou pegar e vou fazer, ai, não vou ligar para aquela pessoa, não vou, sabe assim, resolver aquilo de qualquer maneira, a gente vai se frustrar. Então, precisamos procurar em tudo, direção. Procurar direção para Deus, até, principalmente, para lidar com pessoas, porque muitas vezes a gente fala tantas coisas que não convém do Senhor, não vem, sabe, de Deus, e a gente acaba matando uma alma se a gente não saber falar da maneira correta. Porque a gente quer agir pelo nosso próprio eu, né? E não é assim. Primeiro a gente tem que consultar o Senhor, né? Para Deus dar uma direção. Antes de você chegar em alguém, repreender, falar, tem que ter uma direção de Deus, porque muitas vezes você vai estar agindo pela sua carne, pela sua vontade, pelo que você acha. Ah, é porque eu acho. Não é o que você acha, é o que Deus tem a dizer sobre aquilo. E se Deus te dá uma direção para ir para a pessoa, conversar com a pessoa, aí você vai. Senão você não vai. Você não vai, você vai para oração. E que a gente venha buscar, sabe, direção de Deus, direção. Que o Espírito Santo venha direcionar nós, nosso caminho, pra gente não, para esses processos não se repetir na nossa vida. E o segredo, gente, o segredo para tudo na nossa vida, é para tudo, para todas as áreas da vida, é a oração. É aquela passagem que fala, entra no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o seu pai. Quando você buscar isso, buscar fazer isso aí, você vai ver que muitas coisas na nossa vida vai mudar, muitas portas vão se abrir e toda aquela direção, aquelas coisas que você age por impulso, toma decisões por você mesmo, vai mudar. Por quê? Você não está vivendo o seu eu. Ah, porque eu acho. Não é o que você acha, é o que o Senhor tem a dizer sobre aquilo. É o que o Senhor tem a falar sobre aquilo. É a direção que Ele tem. Só que muitas vezes a gente não faz isso. A gente, é porque eu acho. Não é porque eu acho, é porque o Senhor. Será que é da vontade de Deus? Será que Deus está nisso? Será que não tá? Então eu vou orar. Ai, mas Deus não fala, fala. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala em secreto com Deus. Começa a buscar, começa a orar. Sabe assim, não faz aquela oração gravada. Não faz aquela oração que tá gravada na cabeça. Aquela oração que você nem sabe o que você tá falando. Que você faz aquela oração como se fosse um gravador. Só repete aquilo ali. Você nem sabe o que você falou para Deus. Entrega o seu tudo para Ele. Entrega o seu tudo. É como, né, uma criança pequena. Eu tenho o Pedro pequeno, até a Isabelle. Quando eles caem, se machuca, a primeira coisa que eles vêm correr é a mãe, chora. É isso que o Senhor quer, sabe? Intimidade. É isso que o Senhor quer. Quando o filho cai, se machuca, corre para os braços do pai e conta para ele, porque ele sim tem a resposta certa. E que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração e que ele fale muito mais ainda aquilo que eu não soube falar.